Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Estou terminando hoje falando sobre esse assunto de pais e filhos, nessa relação, uma vez que eu entendi que essa era a inspiração para esse ano, em alguns pontos que são importantes de nós conversarmos nessa manhã. Agora veja, eu venho falando sobre isso porque o Salmo 128, ele dá um reforço falando do lar como consequência de bênção, por causa do homem que teme a Deus. Diga aleluia. E aí eu tinha falado todo sobre esse comportamento, sobre temer a Deus. Bem-aventurado o homem que teme a Deus, anda nos seus caminhos. Então, há umas consequências maravilhosas. A gente sabe que está escrito lá, do trabalho comerás, feliz serás, tua esposa no interior da tua casa. Está falando sobre ser abençoado dentro do lar. E termina com o verso 4, dizendo exatamente isso. O que está escrito aí? Como será abençoado o homem que teme a Deus? Então eu falei sobre temor, que não é um sentimento, é um comprometimento, é um comportamento que nós assumimos para com as verdades de Deus. Falei do Salmo 127, que Deus trabalha na nossa vida. Eu fiz essa pergunta, será que nós podemos criar filhos, tornarem uma bênção? Pode, porque Deus ele vem para edificar. Nós fazemos a nossa parte. Então, apesar do sentimento em razão do que nós passamos, a Bíblia declara que nossos filhos são uma bênção. Eu já tinha conversado bastante sobre isso. Então, a ligação entre pais tementes e filhos abençoados é total. Então, eu não estou falando de algo que, assim, que nós precisamos ser perfeitos. Você entende que nós somos imperfeitos? Por isso, Deus está na nossa vida, aleluia. Para poder fazer a diferença. Mas é algo que acaba sendo uma consciência minha, algo que eu sei, está dentro do meu espírito. A minha parte é fazer a minha parte. A parte de Deus é fazer a dele. Eu não posso trabalhar nos nossos filhos, Deus não pode aquilo que eu não tenho trabalhado. Então é assim que Deus edifica a nossa casa. Temos uma parte grande nisso, é a nossa responsabilidade. Lembra que eu comentei com vocês, eu não posso deixar essa responsabilidade para a igreja institucional, do qual os meus filhos vão estar lá aprendendo sobre a Bíblia. Não, somos nós que ensinamos a verdade, que é a palavra para os nossos filhos. Só um amém aqui, mas tudo bem. Porque eles são nossos filhos. E sou eu, o pai, que tem que treinar o meu filho no caminho que ele deve andar. Esse convencimento tem que ser legal no nosso coração. E eu comentei aqui no primeiro encontro, eu digo isso para vocês, nós vivemos dias tão deturpados, tão destruidores, que nós temos exemplos à vontade para ensinar aos nossos filhos e mostrar na palavra que não é assim, por isso estão indo ladeira abaixo. Então a gente olha tanta coisa que a gente podia sentar com nossos filhos e mostrar, está vendo como é que a pessoa está sendo destruída? Meu filho, está vendo isso está acontecendo? Isso, aquilo, outro e tal. Por que está acontecendo isso? Olha, a palavra de Deus diz outra coisa. E aí os meninos começam a olhar e vendo esse mundo indo para a destruição, eles já estão aprendendo que a verdade não leva à destruição. Olha aí. Mas nós temos que fazer isso. Ah, pastor, mas dá trabalho. Tudo dá trabalho, rapaz. O que mais marca pessoas são pessoas, hein? Eu falei sobre isso. Deuteronômio 6, então, a gente terminando o último encontro, falei sobre as palavras que Deus pediu, aquilo que a verdade tivesse em nós. Nós ensinássemos com persistência, porque é isso aí, é com perseverança. Todo dia, tendo paciência, e nós levarmos e instruirmos os nossos filhos no poder da palavra. Numa outra versão diz que a gente tem que criar esse hábito neles, né? Formar bons hábitos. De toda uma condição aí, e nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Vamos hoje terminar então, falando sobre pelo menos 7 pontos importantes, que eu poderia dizer para vocês que fazem parte dessa relação de pais e filhos. Tem muito mais do que isso. Talvez cada ponto desse pode abrir para outras saídas para a gente conversar. Mas eu vou segurar nesses 7 aí, e o primeiro deles que eu quero te falar é isso aí, de que eu e você, como pais, portas de autoridade na nossa casa, nessa relação com os nossos filhos, nós não somos donos da verdade. Escreve aí, nós somos instrumentos da verdade. Eu não sou a verdade para minha casa, eu sou um instrumento da verdade. Entendendo isso que eu quero te falar nessa manhã, que um instrumento pode ser falho, pode falhar. Alguém pegou? Justamente para que a gente tenha um espírito próprio, um espírito de humildade. Até mesmo na nossa relação de autoridade com os nossos filhos, eu não posso assumir uma autoridade dominador, de autoritarismo, quem manda aqui sou eu,
tu vai fazer isso, sim. Isso mostra até uma grande insegurança dos pais. Porque quando você é seguro, queridos, você tem uma sabedoria em lidar com seus filhos. Eu já falei isso para vocês, vou repetir. No final dessa história, seus filhos são amigos de vocês? Não me respondam. Eu entendo aqui que muitas pessoas se entregaram a Jesus depois, aí já tiveram filhos, mas eu estou vendo o resgate aí de tudo isso aí acontecendo, né? Filhos afastados estão voltando para a igreja, não é não? Porque é a obra de Deus. Mas eu estou falando assim, vamos pegar um pouquinho, você que é família, tem filhos criados dentro da igreja, no contexto de verdade, eu tenho que criar uma grande amizade. Quer dizer que então agora, porque eu tenho autoridade, a minha questão é mandar com autoritarismo, com um comando de domínio, de tal maneira que você anula a esposa, ou o marido, ou os filhos, de tal maneira que ninguém pode. Não é assim que funciona. Sinto. Isso tem acontecido e tem separado as famílias. Está pegando isso aí, gente? Olha, qualquer ponto que a pessoa se deixa, ela se entrega a um autoritarismo, a um negócio mandatório, a um negócio... sentir! Tem alguma coisa errada nisso aí. A gente não prova a autoridade que a gente tem mandando, dizendo que manda. Os próprios filhos sabem que os pais, eles são autoridade, já estão acima. Mas é algo que tem que estar criado no nosso coração, da gente poder compartilhar. Eu quero te falar sobre isso aqui, porque muitas vezes nós erramos para com os nossos filhos. Dá um amém, por favor. Eu? De forma... Eu vou só fazer uma pergunta. Será que nessa nossa relação de pais e filhos, alguma vez, nós já percebemos que fizemos errado, nós fomos lá e pedimos perdão a eles? Não me responda. Fica aí dentro. Não posso. Porque eu estou sempre certo. Olha aí o problema. Estou sempre certo, né? Você sabe que tem pessoas que acreditam que estão sempre certo? Muito prazer. Um ignorante. Não vai chegar a muito lugar. Não vai ter verdadeiras amizades. Não vai ter bons relacionamentos. Porque ele sabe tudo. A pessoa sabe tudo. E ninguém sabe nada. Grande relacionamento. Você entende que nós somos falhos? Que temos defeitos? Temos que aprender a conviver e lidar com a valorização do ser humano mais do que com aquilo que ele sabe, ou tem, ou pode fazer? O mundo lida dessa maneira. Tu é inteligente, então você é. Tu tem dinheiro, então você é. Nunca valoriza a pessoa. Se você não tem cérebro, é burro. O pessoal fala abobrinha, é burro. Não tem o que falar, você é burro, então exclui. Estou fazendo você pensar. Não é não? Fizemos um negócio, daqui a pouco o Espírito Santo fala, cara, tu foi longe demais. Podia ter sido menos. Ou podia ter feito isso. Aí você está lá dentro. Vai pedir perdão. Mas sabe que teus filhos recebem isso numa boa? Porque eles entendem que você ama eles. Fala, ó filho, eu já fiz várias vezes, aconteceu comigo, situações que a gente vai dar aquela, né? Vai fazer algo, acha que está fazendo certo, acha, né? A gente é falho. Mas é legal você depois refletir, conversar com a pessoa e dizer assim, fui longe, cara, acho que não era por aí não. Isso é legal, porque dá uma porta de um entendimento que os filhos entendem que os pais são responsáveis por eles, mas eles também são falhos. E essa questão de você se humilhar, gente, a Bíblia sempre declara que se precisar de um posicionamento de humilhar, a Bíblia sempre declara que a gente será exaltado. Impressionante. Não está dizendo que nós seremos destruídos, mas Deus promoverá algo. Você já viu aquela questão de que os caras estão prontos para brigar,
Aí chega um cara e desarma tudo. Cara, foi mal. Cara, pisei na bola. Olha só, fez isso contigo, me perdoe. Aí você já vai chegando. O outro que já estava pronto para explodir. Tu desarma o cara todinho, né, cara? E esse é o detalhe de um certo comportamento, a sabedoria do momento, da gente desarmar aquilo que o inferno está proporcionando para fazer o quê? Uma quebra definitiva, ou ficar estranha essa relação. Não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Eu só estou querendo comentar isso, que nós somos instrumentos, e o instrumento, ele é falho. Ele pode falhar. É óbvio, quanto mais verdades nós vamos instalando, e tendo um estilo de viver a sabedoria de Deus, a gente vai se posicionando por situações e procurando ver qual é a visão de Deus para aquilo. Mas sempre estamos sujeitos ao erro. E isso tem que estar dentro do coração. O pastor André falou muito bem sobre isso, né? A gente faz parte de tudo isso também, né? Porque você enfrenta a situação com teus filhos, como eu também enfrentei, já tenho 2 filhos casados, a Isabela já está grande e tal, que um negócio acontece ali e você fica assim, o que eu vou fazer? E agora, José? Não é não? Vai para todos nós. Então, de repente, o primeiro pensamento numa ira ou num negócio de dizer algumas coisas, geralmente não é o certo. Né? Um pouquinho de segurada nisso aí, mas a gente está treinando. Estou falando isso para vocês não adquirirem, ou por insegurança, ou porque manda, porque é pai, ter esse espírito de autoritarismo, de mandar, de ser um dominador. Isso quebra até mesmo no governo de igreja, tipo liderança. Eu sou o pastor de vocês. Se tem uma liderança assim, dominadora, né? Ela é escravizadora, ela é autoritária, não está certo, isso não é o espírito do reino. Sabe, Deus governa sobre a nossa vida, mas Ele não chega para te quebrar. Você viu como é que Deus se comporta? Que Ele espera tanto, vai ser paciente assim, rapaz. Eu nunca vi Deus pegando a gente na orelha e arrastando para fazer algo que tem que ser feito, enquanto eu não tiver um convencimento no meu coração e dizer, é isso aí, pai. Aí eu vou lá e faço. Impressionante. Olha, se Ele respeita a mim e a você pra caramba. Então, nessa questão da gente lidar com os nossos filhos, apesar de serem filhos, nós temos que respeitá-los. É óbvio, eu não estou nem falando dos filhos para com os pais aqui, mas isso é uma atitude de respeito. É entender que eu não posso ser um dominador. Eu sei, no final do que eu vou falar, vocês me amam, não amam, gente? Por favor, né? Então, nós estamos nesse pacote, eu também, você também, está criando filho. Quem vai ter filho aí? Ah, Jesus. Misericórdia. Ser instrumento da verdade. E está sempre nascendo aí, já tem mais 2 aí para apresentar domingo que vem. Ó Deus, dá misericórdia para os meus amados irmãos, a família dessa igreja. Saber dizer não, muitas vezes, e usar a autoridade que nós sabemos, que recebemos de Deus. Até o dizer não, cara, tem que aprender nisso aí também. Mas tem uma maneira própria, né? Compete a mim, a você, a disciplina, a correção, óbvio, né? Como é que isso aí acontece? A educação. Hoje o que mais tem é pessoa mal educada, gente. Isso é a prova que o pessoal não está sendo educado em casa. Dizer obrigado, então, que é isso? Reconhecimento de que pessoas fazem coisas para você e não ser grato por isso. Eu quero te falar, isso não acontecerá no ser humano espontaneamente. Isso é uma educação que vem do lar. Uma educação que vem do lar. A Bíblia declara que nós devemos considerar as pessoas mais do que a nós mesmos. Se nós tivermos uma visão própria para com aqueles que nos servem ou estão fazendo coisas, mas não tem mais o que fazer, é obrigação dele. Isso é declaração de ignorante, rapaz. Tem que ver a prova de como as coisas estão estranhas, vai num ambiente, um restaurante grande, vai ver quantas pessoas agradecem ao garçom, tratam ele com dignidade. Ninguém nem olha para ele, cara. Segundo ponto, rapidamente, nós não devemos subestimar ou desvalorizar os nossos filhos. O inferno, ele, em determinadas fases, nós temos filhos em muitas fases.
Às vezes um filho nosso tem uma dificuldade. Essa área de ensino aí, então, ou qualquer outra coisa que possa trazer uma imagem, um pensamento que o nosso filho é um fracasso, ou é uma derrota, ou não vai ser nada. Nós temos que tomar cuidado com isso e lavar isso aí. Porque se a gente estiver fazendo a nossa parte, nós vamos orar e crer que Ele é uma bênção. E Deus já viu Deus interferir em tantas dessas áreas, queridos, e recuperar e trazer aquela criança para o ponto novamente, é impressionante. Então, de forma alguma, podemos abrir a boca para dar declarações de desvalor, né? Cabeça quente, tá, menino. Aí tem aquela fase da adolescência, uma fase maravilhosa. Porque eu também passei, você também. Não é não? Não é maravilhosa essa fase? E aí está lá o nosso filho, só quer saber de dormir, rapaz. Caramba, eu vejo esse garoto mais deitado do que de pé. Mas faz parte da fisiologia, né? Ele está lá dormindo 17, 18 horas. O que esse menino vai fazer da vida, rapaz? E... Não vou nem falar. Segura, tira e descarta. É uma benção. Pai, guia o caminho desse menino. Claro, gente, estamos aí para corrigir, dar uma força. Mas sempre dos nossos lábios tem que sair um incentivo, gente. Não é não? Tem que dizer para eles assim, olha só, vocês são capazes. Deus te criou com capacidade. Essa é uma verdade. Eu já vi pessoas aí me dando testemunhos sobre quando precisou mesmo, um negócio esquentou, ela foi fazer coisas que ela nunca pensou na vida dela que faria. Então é muito importante a gente valorizar, porque o próprio inferno vem sobre cada pessoa para desvalorizar, para jogar a estima lá embaixo, dizer que eu não sou nada, eu nada consigo, e tudo é errado para mim, e nada dá certo. A gente tem que tirar isso dos nossos filhos. Caramba, olha gente, os filhos hoje no colégio, cara, o colégio é o ambiente mais perverso que tem. As crianças estão má. Esse negócio de bullying, se na minha época já existia, o dia de hoje, E aí? Mãe, ele me disse que eu sou feio. Eu sei, filho, que você é feio, mas você vai ficar bem. E agora? Como é que vai recuperar? Até você, mãe. Ah, Jesus. A gente tem que aprender, né? A gente entende os nossos filhos, as limitações de cada um. Uns, de repente, desse lado do intelecto, um pouco mais avançado que outros, têm uma capacidade. De repente, que tem uma capacidade de intelecto, é difícil de conviver, mais estressado. O outro já é tranquilo, gente boa, faz amizade com todo mundo. Sabe, tem os lados, nós temos que aproveitar os lados que Deus nos deu, de coisas boas, e procurar levar os nossos filhos para aquilo que eles têm talento. Estava conversando com um pastor de São Paulo, estava falando sobre o filho dele, cara, ele toca sem aprender. E chega no colégio, Jesus amado. Né? É só isso que eu tenho a dizer, Jesus amado. O moleque está envolvido na igreja, adora tocar, cantar, fazer. Tem que... Nossa, Senhor, abre caminho. Às vezes é uma fase, é um momento. Depois dá uma decolada. Uns decolam mais tarde. Uns decolam naquilo que todo mundo, no padrão que todo mundo colocou, deveria decolar. Mas, cara, jamais a gente pode deixar de ter uma imagem correta a respeito da mão de Deus sobre os nossos filhos. E declarar que eles serão bem-sucedidos, terão boas famílias, que a bênção de Deus vai acompanhá-los. Diga aleluia. Isso na prática é uma verdade. Se você é abençoado como família, seus filhos serão mais. Eu vi meus filhos casando numa condição que eu, quando eu deles casamos, vou te dizer, não chegou nem aos pés. Eu falei, tá vendo? Já começou sentando na janela, botando a mão para fora. E nós aqui temos que ralar.
Mas é a bênção que está escrita na palavra. Será uma herança. E os netos serão mais ainda. Nós temos que passar isso também, né? Você está pegando o que eu estou falando? Sempre com a visão correta a respeito do teu filho. Não estou negando uma realidade, eu quero que você entenda isso. Nós podemos estar encontrando algo, uma dificuldade, coisas na vida dos nossos filhos e até com um pensamento e tal, ou alguém está dando declarações, tudo bem. Mas nós temos que declarar a palavra sobre eles, sobre a transformação, sobre a mudança. Nossa parte é ajudar das mais variadas formas, óbvio, né? Mas não permita isso aí. Teu filho não é feio, ele é bonito. Terceiro ponto. Filhos são caixas registradoras. Em que sentido eu quero declarar isso? Cara, eu vou te falar, não tem pessoa para guardar mais do que criança, cara. Agora, esses dias, falei para o filho dele aqui, ó, vamos pescar. Beleza, falei uma vez. No dia seguinte ele acordou, pastor, vamos pescar. Esse garoto, não é que o garoto guardou, rapaz. Tu fala um negócio para a criança, cara, ele registra. Aliás, as nossas placas de memória, isso da fisiologia mostra isso. Elas estão novas, então os primeiros anos da nossa vida, da nossa criança, da criança, do adolescente, da juventude, é que vai impregnando as placas. Então você conversa comigo, você lembra? 1930? Você, o pastor Zequinha, lembra lá e tal, e você levanta toda aquela memória que, eu me lembro. Rafael lembra disso, ia lá para casa com o Ricardo, fazia uma bagunça danada, chegava lá em cima deles, vamos tomar banho, não encosta nas paredes. E aqui assim, aquela marquinha preta assim, ó, que a Deise... Ele lembra bem. Aí te pergunta o que aconteceu contigo no ano passado. Nem sei. Agora pergunta o que aconteceu na tua adolescência, na tua juventude. Está tudo lá dentro, é mesmo, pastor. Maravilha. Tempo bom, ele volta mais. Poucos estão rindo, né? Alguém lembra do Lilico? Não, né? Pois é, no meu tempo de juventude eu tenho que estar gravado na minha placa de memória. Eu só posso dar exemplo do passado. Mas então isso é muito importante porque os nossos filhos guardam tudo. Você está falando alguma coisa, você não pensa que ele está ouvindo? Que ele está ouvindo, hein? Então, assim, em determinados momentos de coisas que são importantes para nós conversarmos, como marido e esposa, os filhos não têm capacidade de entender aquilo que está conversando, a gente tem que ser sábio nisso aí, gente. Falei para vocês aqui, às vezes eu ia lá atender as crianças, aí vêm os avós e os pais falando do problema do menino, mas doutor, o problema é lá em casa, é meu marido, e não sei, os garotos estão ouvindo tudo. Isso traz grande insegurança, vai sendo registrado. E daqui a pouco, sabe o que acontece? Eles não sabem definir muito bem isso, porque não tem maturidade, eles vão criando naquilo que o inferno vai colocando dentro deles. O problema é você. Os pais não gostam de você, cara. Você é o problema dessa casa. Ó. Eu estou falando de experiência, gente. De trabalhar 28 anos na minha profissão, já vi muito isso. E a criança, achando que todo o problema, ela está tendo vários, dificuldade na escola, logo é o primeiro. Pum, vai lá embaixo. Porque ela é o problema da casa. Olha como é que o inferno trabalha. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. A gente, como é pessoa, isso está na palavra, a gente não abrir os nossos lábios para criticar outras pessoas, porque os nossos filhos vão acreditar que a vida é assim, criticando. Eu vou perguntar de novo, vocês me amam? Tá, vamos passar para o quarto ponto, rapidinho. Fortaleça dia após dia a amizade. É a relação que tem que ficar no final de tudo. Você então ganhou o seu filho, ou ganhou os filhos, tem aquele comportamento legal, onde tem uma amizade, onde eles valorizam, onde depois, é assim que acontece, né? Hoje os meus filhos têm lá os filhos, então eles lembram de tudo que a gente falava, então, pai, é isso aí, né? Falava aquele negócio, a tendência é assim, quando crianças, tudo agarrado, meu pai é herói. Aí quando adolescente, meu pai é uma tragédia. Para lá, arreda Satanás. Arreda. Quando adolescente, não é isso não?
Quem sou eu para dar uma opinião? O do lado tem uma opinião melhor. Aí depois eles vão crescendo, vão para a faculdade, vão casando, tendo os filhos. Papai, mamãe, puxa, é verdade. Passei tanto tempo longe. Aí volta tudo de novo, né? Porque eles chegaram àquele estágio, né? Aí vão enfrentar com os filhos dele na adolescência. Arreda, Satanás, arreda. E a gente que é avó só fica rindo. Quem mandou? Eu não falei? Vai ter que viver a mesma experiência, né, cara? Mas então é importante a gente criar amizade. No final disso tudo é amizade. Quinto e penúltimo, antepenúltimo ponto. Cuidado ao passar para os nossos filhos conceitos que a gente acumula na nossa vida, mas sabe, não são conceitos registrados na verdade. São coisas que a gente aprendeu, vem de tradição de família, ou coisas que são faladas, mas não está em linha com a palavra. Eu não vou passar isso. Isso é muito perigoso. Eu estou destreinando os meus filhos. Mas na nossa família todo mundo declara isso e faz isso. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora há um novo padrão de verdade que precisa ser instalado na minha vida. Eu tenho que desconsiderar muitos conselhos verdadeiros, bons, mas outros que não estão em linha com a palavra, eu desconsidero. E não vou passar isso inadvertidamente ou porque é tradição de família, passar algo para os nossos filhos. Não dá certo isso aí. Entende isso aí? Às vezes assim, eu entendo, no passado foi mais isso, hoje já mudou muito, mas no passado era muito assim, tradição de famílias, de advogado, médico, engenheiro. Então já pegava o menino quando nascia, dá um estetoscópio, menino, que tem que ser médico e tal. Aí o garoto chega e diz, mas eu quero ser padre. O que é isso, meu filho? Não, pastor, então pior ainda e tal. Esse tipo de expectativa e coisas também, né? Os pais têm muitos desejos para os seus filhos, mas gente, faz assim comigo, menos. Eu vou fazer porque meu pai quer. Não dá certo. Nós já estamos atormentando e segurando sem saber um domínio que não vai dar certo. Se não é aquilo que está no coração dele. Sexto ponto, caráter deve ser a nossa marca registrada. Qual é o caráter? É o que está registrado na palavra, gente. A respeito de um comportamento da nova criatura. É impressionante em Efésios capítulo 4, quando o apóstolo Paulo começa a dizer que a força da nova criatura está em viver a nova criatura. Abra lá comigo rapidamente. E você vê, ele vem trabalhando muito dessa área. Efésios 4. Estou chegando lá. Paulo, depois de dizer que agora no verso 22, dizendo, quanto ao trato passado, a gente se despolhe do velho homem, da natureza que nos corrompia, segundo as concupiscências do engano, nós devemos nos renovar no espírito do nosso entendimento e vestir um novo homem do qual nós somos. Ele já começa dizendo assim no 25, por isso então faz o seguinte, deixando a mentira, fale o que agora? É isso aí, pior coisa que tem, gente, isso é um dos fundamentos das trevas. É os filhos verem nos pais mentirosos. Terrível isso aí. Isso é o fundamento das trevas, estou dizendo para vocês, é a plataforma dele, ele vai deitar e rolar. É óbvio que para a gente ficar com a verdade tem um compromisso. Mas nós vamos ficar com esse compromisso. Temos que ficar. Porque nós estamos debaixo da verdade, a verdade nos abençoará. Então, aí está escrito, deixando a mentira, cada um fale a verdade ao seu próximo. Depois, um pouquinho mais à frente, falando assim, aquele que furtava, não furte mais. Então, está moldando todo um esquema de um caráter na nossa vida. Você pode continuar lendo aí. Todo um esquema de um caráter que precisa estar em nós, que não é desse mundo, gente. Esse mundo está assim, o certo é o errado. O errado é o certo. É isso. A ilegalidade se tornou a lei. Então não vai funcionar. Pastor, mas nós vamos sofrer nesse mundo. Ué,
Isso não é novo. Há 2000 anos que a igreja sempre foi perseguida. Justamente por andar na verdade. Então não será no final dos tempos que vai aliviar para a gente. E a nossa missão é cuidar e guardar e ensinar os nossos filhos a andarem, a pagar um preço por andar na verdade. É o nosso caráter, queridos. Mas isso fica nos nossos filhos. Você, depois de anos, você vai falar, meu pai tinha um caráter fantástico. Ele era uma pessoa disso, de palavra, daquilo outro e tal. Isso tudo tem que valer na nossa vida. É uma escolha do todo dia. Eu sei, a gente pode ser falho nisso, mas uma das coisas que interfere, a gente combinou algo com o nosso filho, ou prometeu, Jesus amado, vai ter que pescar com o menino. Fui lá. Pegamos 4 peixes, desse tamanhozinho. Mas está o compromisso. É isso aí. Quem mandou falar? Vamos pescar. Ou quem mandou... Você entende? Essa é uma relação diária, todo dia, com os filhos. Então pensa 2 vezes antes de falar. Próximo sábado, nós vamos lá. Chegou no sábado, não vai dar. Vou seguir adiante, ninguém dá amém, eu vou terminar essa reunião. Vou pedir o pastor aqui para orar, para eu não ser apedrejado aqui no meio da... 7º ponto, nós vamos ter que expressar, gente, isso aí é óbvio. Com palavras, apreciação. Entende, gente? Mas ele sabe que eu amo. Que sabe nada, que tu tem que dizer para ele, mas eu já disse. Quando? Há 2 anos atrás. Não, tu tem que dizer hoje, amanhã, depois da manhã, no outro dia, no próximo, todo dia. Hoje, 5 vezes. Amanhã, 10. Eu nunca vi alguém ser tratado de depressão porque a causa é assim, doutor. Eu estou deprimido. Porque todo dia minha mãe fala que me ama. Meu pai me abraça e beija e não me larga. Estranho. O padrão de depressão é o contrário. É a falta de valor, a falta de apreciação. Mas não é muito meu jeito, eu não sou desse jeito de abraçar, não sou desse jeito de dizer que eu amo. Deve ser bobo, rapaz, muda, vai plantar batata. Tu tem que ser aperfeiçoado, tem que mudar. Não, é meu temperamento. Que temperamento, rapaz? Por isso que a Bíblia declara que a gente tem que ser aperfeiçoado e mudar. Ora, se você não quer mudar para o benefício do teu filho, não, eu não sou de negócio de agarrar. Vai procurar quem te quer, rapaz. Nem teu filho está te querendo, pô. Não mandei você vir para a igreja. Quer mudar ou não? Quer ser uma pessoa de valor e depois no final ter amizade? Esse negócio eu não sou muito... a partir de hoje vai abraçar é muito. Vai beijar muito. Que alguém diga aleluia. Fala pro teu irmão, vai beijar. Ih, rapaz, olha aí, se alguém assistir só um pedaço da mensagem aí já vai me comprometer. Esse pastor é doido, que aqui vai beijar, sei lá. Vamos ficar de pé, vamos orar. Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe.
Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério, de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada, no nome de Jesus.